Olá, eu sou o professor Gustavo Batista E eu, professor Gustavo Ferreira. e esse é o podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. O maior podcast em língua portuguesa sobre sensoriamento remoto e geotecnologias. Do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Hoje, episódio 177. Quem tem medo de inteligência artificial, professor Gustavo Ferreira? Tudo bem? Fala aí, beleza? Hoje o tema. Bom, eu ia falar que é polêmico, mas não tem nada de polêmico nisso aí. Eu acho que é mais uma forma, uma outra forma de apresentar as coisas que não é tão midiática assim, e Uhum. para deixar o pessoal, né? Já vou adiantar aqui, deixar o pessoal mais tranquilo com relação a isso, né? Não vai ter nenhum problema, assim. É claro que tem problemas que são inerentes à evolução das coisas, né? Mas que nada, assim, muito drástico, sabe? Do tipo, você vai perder seu emprego, coisas desse tipo. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Também no nosso objetivo não é entrar na filosofia da coisa, porque tem Uhum. aí um campo muito vasto, né, para explorar, mas eu acho que a nossa conversa hoje vai muito no sentido de mostrar para as pessoas que isso já estava aqui no nosso mundo muito antes da maioria de vocês chegarem, né. Então, por isso que acho que é por esse motivo que a gente encara com um pouco mais de naturalidade essas tecnologias aí, todo mundo diz que é disruptivo e tal, mas esse negócio já estava borbulhando há muito tempo aqui no Uhum. nosso meio, né. Então a gente vai trazer uma discussãozinha sobre o que estava rolando, o que está rolando hoje, né, e se a gente deve ficar preocupado ou não. Eu acho assim, todo mundo precisa estar atento ao que está acontecendo, né? Eu vejo, bom, a gente tem tido uma série de pessoas que procuram a gente nas redes sociais, nos directs, por e-mail, nas conversas nos lugares, na nossa própria comunidade, né? Porque tem muita gente divulgando as potencialidades da utilização de inteligência artificial de forma geral, né? Sem entrar no detalhe se é machine learning, se é deep learning, são redes neurais convolucionais, enfim. Mas a gente ter uma noção de que, é como você disse, isso já vem acontecendo há muito tempo, só que isso vem sendo popularizado. E isso, inclusive, tem um aspecto que eu acho que é importante. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso, que é o aspecto da ética na utilização de inteligência artificial, de forma geral, né? Tanto que a Sim. gente não vai abordar esse aspecto hoje, até porque a gente vai trazer uma convidada para a gente conversar sobre essas questões dentro de uma perspectiva um pouco mais ampla, sobre questões mais filosóficas, sobre ética, enfim. Então, já fica a dica aí para o Sim, episódio 178, né? Sobre a utilização de ética na inteligência artificial. isso. Eu acho que a gente já passou por uma série de rupturas paradigmáticas. Eu queria pegar um gancho. Eu vi recentemente, você fez uma postagem recente sobre a segmentação que a Meta disponibilizou, né? E vi mais recentemente, inclusive, você indicando o link do post sobre o Reels que você tinha gravado, mostrando o segmentador da Meta. E isso é uma coisa que está disponível, que recorreu ali uma quantidade muito grande, né? Exigiu uma quantidade muito grande de Sim, memória para rodar, então foi um teste bem interessante que você fez e trouxe, eu acho que é super válido, da mesma forma que a gente viveu uma série de rupturas nos anos 2000 na área de sensoriamento remoto. Os anos 2000 foram muito traumáticos para muitos pesquisadores. Por quê? Você tem uma ideia. Por exemplo,
nós não tínhamos, até 99, dados orbitais de alta resolução espacial. O primeiro sistema é o Iconos 2, né? Pelo menos de forma comercial, deve ter tido alguma forma experimental, alguma coisa nesse sentido, mas me recordo que o hiperespacial, a discussão do hiperespacial, é concomitante com a popularização do hiperespectral, do hipertemporal e do hiperradiométrico. Então, no início dos anos 2000, nós tivemos todas as resoluções dos sistemas sensores sendo otimizadas e ampliadas, o que nos levou a formas diferentes de pensar. Quando surgiram os dados hiperespectrais, a forma de pensar que antes era o alvo, esse alvo reflete de tal maneira, nós passamos a dizer, não, espera aí, como é que é a feição de absorção? Ou seja, a feição espectral, a banda de absorção daquela coisa que a gente estava querendo investigar. Então, a gente sai de uma perspectiva de reflexão para uma perspectiva de absorção. Quando a gente esbarra com dados de alta resolução espacial, a gente começa a ter a confusão da variabilidade intrapixel e interpixels também. Você começa a ter mais pixels puros, você começa a ter mais variabilidade entre os pixels e você começa a ter a necessidade de criar alternativas que fomos buscar lá na visão computacional para poder classificar esses dados. Quando os dados hipertemporais começaram a surgir, o cubo temporal foi pensado, mas o cubo temporal é uma absorção do cubo hiperespectral, é uma mudança. Assim como os dados hiperradiométricos, eles geraram a necessidade de mudança dos algoritmos de processamento que antes eram limitados a 8 bits. De repente, me lembro, tinham softwares que você tinha que sempre fazer o processamento e depois normalizar para 8 bits, senão não se lia o dado. Então, você pensar, por exemplo, no somatório de 3 bandas, na verdade, você estava fazendo uma média aritmética, porque você tinha que jogar para uma escala de 256 níveis de cinza. E ninguém perdeu o emprego. Ninguém, assim, eu não me lembro de ninguém deixar de trabalhar com sensoriamento remoto, porque surgiram os hiperespectral, espacial, temporal e radiométrico. Sim. Ninguém. Só que o que foi necessário? Que as pessoas deixassem de lado a forma de pensar para pensar novas maneiras de processar. Então, não vi problemas com isso. Eu, quando vejo com esses... Estou caminhando aí, já estou com mais de 30, quase 35 anos, caminhando entre 35 e 40 anos aí já de carreira nessa área. E aí a gente começa a ver que a gente precisa aproveitar as situações. Você já é de uma geração de múltiplos sensores. Sim. Você já é dessa geração. Você já é um cara que, quando estava terminando a graduação, já havia uma tendência de popularização dos dados SAR. Nós ficamos décadas com dados limitadíssimos. Só quem tinha grandes projetos de pesquisa é que utilizavam dados SAR. Nos simpósios de sensoriamento remoto, o pessoal da Petrobras mostrava trabalhos com SAR, o pessoal da mineração mostrava. Fora isso, mais ninguém. E a gente começa a ver, Gustavo, e isso é uma coisa que me chama a atenção, uma popularização excessiva. Então, o que acontece? Virou brincadeira, mas você começa a ver todo mundo usando o ChatGPT como o plugin, por exemplo, do QGIS, que foi feito agora. Muita gente desenvolvendo... Cara, eu vou te dizer um negócio. Todas as tentativas que fiz no Midjourney para mostrar alguma coisa que pudesse ser usado como imagem foram todas muito frustrantes. Ele gerou. Da cabeça dele, gerou. Mas eu não vi nada que... Por exemplo, eu queria pensar na logomarca do geosensor. Todas as tentativas foram feitas, eu
a priori, acho que ficaram piores do que essa logomarca que está aqui embaixo, para quem estiver assistindo em vídeo, que foi pensada por você para colocar as antenas do Sputnik num globo terrestre, que faz todo sentido. É o primeiro sistema Sim. sensor que a gente tem, o primeiro sistema orbital que a gente tem, 1957, no nosso planeta, e a gente está fazendo sensoriamento remoto de observação terrestre. Né? A gente ainda não está fazendo observação dos astros e tal, mas o pessoal da astronomia está usando direto e tal, e é uma área muito interessante que eu particularmente gosto muito, os observatórios solares, os observatórios que são utilizados em planetas, né? Os levantamentos foram feitos em Vênus, agora o Parker Solar Probe tocando o Sol. Então, tudo isso faz todo sentido para mim, uma logo que represente toda essa trajetória e que tem um contexto histórico. Você pede para o Midjourney gerar isso, ele não gerou nada que ficasse dessa forma. Mas a quantidade de cachorrinhos, de tênis de determinadas marcas que eu via enquanto eu aguardava que ele fizesse a figura era enorme. Teve um cara lá que pediu cachorro jogando sinuca num bar. Eu não sei qual o propósito disso, deve ter propósito artístico e tal. Beleza, eu não estou criticando o trabalho em si, mas eu vi assim muita. Eu estou usando esse exemplo porque eu vi muita coisa com um nível de realismo sendo feito dentro do Midjourney, enquanto eu aguardava uma sugestão de uma logomarca que de repente a gente pudesse usar e substituir essa nossa. E não vi nada que fosse simpático, sabe? Assim, esse argumento, ele pode até chegar a um ponto de outra pessoa contra-argumentar que, beleza, não saiu legal por enquanto, uma hora vai sair e tal, né? As coisas vão avançando, igual agora eles estão fazendo vídeo, né? Um vídeo inteiro só via inteligência artificial. É uma coisa bizarra, assim, tipo pesadelo, né? Você vai vendo as coisas ficam disforme e Eu vi uma tal. propaganda de cerveja que foi feita toda em. Aí eu vi essa daí. É. O cara Pô, de bebendo repente. pela o fundo da garrafa, né? Tá bebendo assim. É muito De doido. repente o negócio fica completamente psicodélico. Uma viagem. Não é? Teve uma hora lá que na mesma garrafa tinham dois bocais e duas pessoas Duas tomando. pessoas. Cara, que doideira isso. Eu vi Mas esse enfim, daí também. Pois né? é, mas assim, as coisas vão chegar a um momento de que eles vão conseguir criar aqui, entre aspas, porque é uma coisa que é muito complicado de se pensar, porque ele está criando, né, alguma coisa com base em um banco absurdo de coisas que já foram criadas, né? Uhum, Mas aí as pessoas vão chegar, beleza, mas o seu processo de criação também é assim, você só cria alguma coisa porque você tem um background muito grande de outras coisas que já foram criadas, né? Então, a gente vai estar sempre nesse dilema, se ele está criando ou não, ou está só copiando, né? Fazendo ali um rearranjo de tudo que já existe, mas isso também uhum, pode ser aplicado a gente. Eu acho que a questão, é, principalmente dentro da nossa área, é onde que esse cara entra na cadeia de processos para a gente chegar até o resultado. Lembrando que, assim, 99% dos casos, seja na academia mais ainda, mas fora dela também, nós atuamos como cientistas. Ainda uhum, que você desenvolva uma solução em geotecnologias, toda essa solução ela vai ter base muito forte na ciência de geotecnologias, né? uhum. Onde você quer colocar esse sensoriamento remoto ou geoprocessamento. Então, assim, o trabalho do cientista não é saber qual botão que ele vai apertar, não. Isso aí a gente deixa para IA. É igual, por exemplo, você falar o seguinte: eu peço para o chat GPT calcular um NDVI e ele calcula bonitinho. Sim, meu amigo, porque todo mundo sabe calcular um NDVI, isso é a coisa mais simples do mundo. Você acha que você vai perder seu emprego por causa de um NDVI que você sabe calcular? Você acha que ninguém sabe a coisa mais simples do mundo? Hoje, antes de chat GPT, de qualquer coisa dessa, você escreve uma linha no R, eu tenho todos os índices de vegetação
ali da região do vinir, né, do visível e do infravermelho próximo, de uma vez, em questão de segundos, para a mesma cena. Você calcula todos. E aí? Uhum. Inclusive aqueles que você nem sabia que existia, que tem uma fórmula ali e tal que você nunca viu na vida. Se Esse cara bobear, não sabe ultrapassou. nem como é que ele foi pensado, né? Não mesmo. E aí, Uhum. esse cara no R, ou no Python, ou qualquer outra linguagem, ultrapassou, vai tomar o lugar do analista, do cientista? Não vai, porque ele só é especialista em calcular, em fazer o processo, né, para te gerar um resultado. Agora, quem vai interpretar esse resultado? E em um passo anterior, quem vai saber qual é a metodologia certa para aplicar para extrair o resultado que você está querendo? É você, não é o chat GPT. Você Ele não vai sabe, te dar. Ele pode até te dar algumas sugestões, né? Mas ele não vai te dar a interpretação do negócio, do fenômeno. Tudo isso sai da cabeça do analista, do cientista, né? Então o negócio é especialista em uma parte muito específica do processamento. E isso é ótimo. É como se fosse. Assim, lá no meu trabalho, a gente brinca que, como a gente não tem estagiário lá, né? São 3 analistas, o ChatGPT é nosso estagiário, sabe? Ele uhum. faz esse trabalho mais braçal que a gente passaria para um estagiário. E que muito provavelmente o estagiário, a gente ia passar uma tarefa para ele ia buscar lá no Google essa tarefa e ia copiar e colar do Google. Então, as coisas nessa visão mais geral não modificaram tanto. Você passou o bastão para uma outra pessoa, que é, no caso, o ChatGPT hoje em dia, que É, antes eram os modelos de automatização, linguagens de programação, enfim. Então, assim, eu eu vejo acho um que negócio, é a eu forma vejo, diferente de você olhar o fenômeno. eu vejo um negócio que me chama muita atenção. Quando você fala dessa questão dos índices espectrais ele, por meio de uma linha você calcular, me lembra muito uma conversa que eu tive com um colega quando eu dava aula em uma outra universidade, isso há muitos anos atrás, e a gente tinha no mesmo prédio as engenharias e as licenciaturas. Eu estava na engenharia ambiental nessa época. E esse colega era da licenciatura em matemática. E a gente conversando, e ele tinha tido filho há pouco tempo, ele disse: a primeira coisa que eu vou fazer com meu filho, quando ele começar a se entender por gente, é dar uma calculadora para ele. Aí eu sou da época da tabuada, né? Decorar tabuada. Tinha lápis com tabuada para você decorar a tabuada e tal. Tinha disquinho com musiquinha para você aprender a musiquinha e saber a tabuada. Isso mais recente. Recente mais ou menos, eu era garoto ainda. E ele virou para mim e disse: não, não, quem faz conta é calculador, é computador. O matemático, ele pensa as soluções, as estratégias e tal. A conta, quem tem que fazer é a calculadora. Então, eu penso muito nisso, Gustavo. Eu estava lembrando aqui, quando você estava falando, quando surgiram os cubos temporais, e eu fui falar sobre séries temporais na pós-graduação, eu trouxe uma série de algoritmos do hiperespectral para processar os cubos. Eu fui aplicar vários índices ali, várias lógicas, como, por exemplo, Minimum Noise Fraction, Pixel Purity Index, coisas do tipo, com um cubo temporal. O que estava mudando ali era eu sair de um atributo espectral para um atributo temporal. Ao invés de eu estar trabalhando com faixas distintas do espectro, eu estava trabalhando com datas distintas de um mesmo fator, no caso, um índice de vegetação, por exemplo, né? E esse tipo de coisa, esse tipo de sacada, eu vejo que muitas vezes a gente não tem. Porque, veja, na inteligência artificial, porque, veja, se você pensar, por exemplo, o que nos difere dos demais animais é a nossa capacidade de raciocínio. As pessoas dizem: mas os animais também raciocinam e tal. Sim, mas a gente toma decisões e a gente muda as coisas em função das nossas percepções. Eu tenho repensado um pouco isso depois que assisti um documentário na Netflix sobre baleias, sobre aspectos culturais de baleias, que me chamaram muita atenção. Eu tenho repensado isso.
Mas eu me lembro de um estudo uma vez que dizia que se você pegar um formigueiro feito há 100 anos, há 1000 anos atrás, ele será na mesma estrutura de um formigueiro moderno. Se você pegar uma cidade medieval, ela é completamente diferente de uma cidade moderna. Né? Então, tem essa questão da inovação, da criatividade, né? Enfim. Mas depois que eu vi que existem, por exemplo, grupos de baleias orca que caçam de um jeito, só aquele grupo caça de um jeito, que a matriarca, a avó, ensina as netas e tal, e quem não é do grupo não tem essa expertise. Em outros lugares usam-se outras estratégias, estão começando a discutir aspectos culturais, o que é muito interessante, se a gente pensar em termos de outros animais. Mas isso é papo para uma outra conversa. Mas o que acontece? Eu penso, por exemplo, que quando a gente vai beber em fontes distintas de outras áreas do conhecimento, ou mesmo dentro da nossa mesma área, mas outros sistemas sensores, e trazer vivências de outros processamentos que são usados, por exemplo, em dados óticos, como é o caso, por exemplo, de lógicas específicas que foram desenvolvidas para dados óticos, e você ajustar isso, por exemplo, para micro-ondas, para LiDAR e tal, com uma outra percepção, isso é algo que um processo de aprendizado de máquina pode gerar. Eu fico pensando que porque isso é um processo de tomada de decisão por múltiplos objetivos, que você tem que dar ao indivíduo ali, naquele caso, para o algoritmo, a possibilidade de que aquilo seja possível de ser feito. E muitas vezes isso não é pensado porque é uma técnica quase que exclusiva de um determinado tipo de dados. Vamos pegar, por exemplo, a questão dos índices de vegetação, que você citou aí. Os índices de vegetação foram desenvolvidos para os dados multiespectrais. A lógica se baseia em diversos tipos de possibilidades, declividade, distância da linha do solo, eixos ortogonais, profundidade de feição espectral. Opa, profundidade de feição espectral já é você trazer, e aí eu falo disso porque eu fiz um dos índices dentro dessa linha de lógica de construção dos índices, que é o SFDVI, que é um índice de vegetação por profundidade de feição. Mas a lógica da profundidade de feição é uma lógica que surge com os dados hiperespectrais. Declividade, distância da linha de solo, os índices perpendiculares, os eixos ortogonais são todos de dados multiespectrais e dos anos 70. Aí você pega, nos anos 2000, os hiperespectrais, e aí começa a surgir profundidade de feição espectral. Aí, com a popularização dos dados SAR, surgem os índices SAR de vegetação, que estão medindo outras coisas, não necessariamente atividade fotossintética, não necessariamente conteúdo de água das células das folhas, mas estão medindo o comportamento dielétrico da superfície e a rugosidade. E estão, com isso, buscando uma mesma estrutura. Isso parte do pressuposto que alguém pensou: eu tenho esse tipo de dado, eu tenho a polarização, eu tenho a possibilidade de medir o grau de despolarização ou o grau de polarização, eu posso medir um coeficiente de reto espalhamento que vai me dizer qual é o mecanismo preponderante naquela área, e aí eu monto um índice espectral SAR, baseado tanto em grau de polarização ou em coeficiente de reto espalhamento. Eu fico pensando será que uma inteligência artificial, que é, na verdade, um processo de repetição das coisas que foram ali nutridas para o aprendizado daquele algoritmo, teria esse tipo de sacada e... Sim. Sabe, esses insights que de repente você acorda no meio da noite e fala: caraca, eu preciso anotar isso porque me parece que vai ser muito legal. E de repente você olha e fala: cara, foi genial o negócio. Sim, é a sensibilidade, né?
que é uma coisa também que é muito nossa, assim, que trabalha nessa área de ciência de dados, né? Por exemplo, se você pegar, vamos pegar aqui o professor Eric Potier lá, que é uma das O lendas, Papa né, da polarização, né? da polarimetria e tal, É, da com polarimetria, melhor certeza, dizendo. com certeza ele tem uma sensibilidade muito maior, né, a identificar qualquer aspecto que diferencie um conjunto de dados de outro, por exemplo, do que Uhum, qualquer inteligência artificial, do que o chat GPT-4 treinado com trilhões de pesos, sabe? Então, quando ele bate o olho no dado, ele já sabe, ó, aqui tem alguma coisa estranha. Isso aqui uhum, pode ser por isso, aquilo ali pode ser por aquilo. Eu posso criar, modelar algum fenômeno aqui dentro desse conjunto de dados, porque eu sei que aqui acontece tal processo. Eu sei que uhum. aqui o comportamento desse alvo é coerente, o desse outro aqui do lado é incoerente. Então eu posso dividir as coisas. Se você jogar esse negócio, a sua imagem, para uma inteligência artificial, ela não vai ter essa percepção, entende? Desses detalhes que são extremamente importantes na nossa área. Então, assim, E aí você só tem a reprodução daquilo que já foi pois é, feito. pois é. Você não tem. Ou, Aí para mim é esse o grande barato, que eu acho que as pessoas não precisam ter tanto receio. É porque quando a gente está trabalhando e eu fico assim mais exaltado com uma questão como essa, porque o que acontece? Quando a gente pensa na ciência, a gente está empilhando conhecimento. O que é você fazer uma tese? O que é você fazer uma dissertação? É você construir um tijolinho para colocar na parede da ciência. Só que tem uns malucos que de vez em quando vêm com a marreta e rompe a parede. São os caras que quebram os paradigmas. O Potier é um deles, né? Mas você tem caras geniais. Você pensar em Maxwell, você pensar em Planck, você pensar em Einstein. Eu estou falando aí dos malucos mesmo, dos caras que romperam a parede do conhecimento. Quando os caras mostraram a primeira cena do James Webb, que trouxe as lentes gravitacionais que o Einstein previu, eu falei, cara, olha que genialidade. Olha que genialidade. Quer pois dizer, é. não, E ele não nunca é viu o nenhum. fenômeno, né? E ele nunca Ele viu o nunca. fenômeno. Aí você pega, por exemplo, o Feynman, quando ele deu aula no Rio, aquela história que a gente já conversou aqui algumas vezes, né, sobre polarização da luz, né, a questão como é que a gente falou no Era episódio? da Baía de Guanabara, né? Mas qual era o fenômeno que a gente estava Era o ângulo discutindo de ali? Brewster. Exato, ângulo de Brewster. Cara, minha cabeça, com o tempo, eu vou esquecendo as coisas. Ainda bem que você é um cara novo e não se esquece. Que bom. Por enquanto, por enquanto. Não, você vai envelhecer também. Ângulo de Brewster. Muito bem. Ele chega, vê o fenômeno acontecendo na água da Baía de Guanabara, ele fala para os caras: o que está acontecendo? Os caras, nada. Aí, quando ele pergunta se alguém conhece o ângulo de Brewster e tal, todo mundo sabe. Aí ele falou: que coisa interessante, as pessoas sabem a teoria, mas não reconhecem o fenômeno na prática. E é isso. E é isso. Então, e a gente está falando de Richard Feynman, né? Richard Feynman. Então, eu acho improvável, eu não vou dizer que vai ser impossível, porque eu acho que nada é impossível, mas eu Uhum. acho improvável que você tenha uma inteligência artificial rompendo uma parede, quebrando Pois um é, paradigma. porque precisa de características que são bem humanas, né? Por exemplo, essa sensibilidade, não tem, inclusive não é uma coisa que você mensura, é igual a tal da consciência. A gente não sabe o que é consciência, sabe? Uhum. É uma coisa muito doida. Se a gente fizer uma analogia, é um programa que roda na sua cabeça que está enxergando você. Então, às vezes você fala, é a voz da consciência. É você enxergando o seu comportamento dentro da sua própria cabeça. Então, é uma coisa que nem a gente consegue modelar e colocar isso em números. E Né? se você Então, for pensar de outra forma também, pode ser também uma influência externa, porque sim, você tem sim, pessoas que têm uma sensibilidade para o mundo espiritual, enfim, tudo é possível. sim, Tudo é sim. possível. Mas A gente essa. não sabe como funciona, essas coisas não são prováveis.
né? Não tem como você Sim. provar, você acredita ou não acredita. Então, assim, muitas vezes essa voz da consciência pode ser também alguém chegando para você e dizendo, cara, não faça isso, sabe? É. E você acha que tem aquela visão, né, do diabinho e do anjinho aqui, um do lado do outro, dizendo, faça isso, não faça isso, você vai se arrepender, não, que isso, vai lá, não sei o quê. Ou seja, né, a gente pode estar sendo influenciado. Enfim, Sim. também não é assunto para um outro episódio. Mas eu acho que essa vivência, essa experiência adquirida, associado à criatividade que nós temos, nos torna diferentes. Nos torna diferentes. Pois é, Então, e quando é eu vejo isso os que. alunos falando sobre esse medo, eu acho, por exemplo, que um cara que escreve mal, um cara que não lê, um cara que não estuda, um cara que não está atento às coisas, ele pode ser substituído. Se você pedir, por Ele exemplo, vai ser. ele vai. Por quê? Porque é básico o que ele está fazendo. Então se torne necessário. E como você se torna necessário? Cara, investindo em você. Sim. Eu acho que E quando eu é falo uma. disso, Essa. é muito simples. É você ler. Gustavo, me chama a atenção o fato da nova geração estar apresentando um QI mais baixo do que a geração anterior. Eu vi uma charge essa semana no Instagram que me chamou muita atenção. Era um cara conversando com outro, assim, numa sala de reunião. Aí o cara disse: Você tem receio da inteligência artificial, né, do aumento da inteligência artificial? E ele disse: Não, eu tenho receio da redução da inteligência humana, né? Alguma coisa nesse sentido. Eu vou encontrar aqui a Sim. figurinha, mas me chamou muita atenção essa discussão, sabe? Eu acho assim que quem for raso em termos de conteúdo, em termos dessa sensibilidade, e essa sensibilidade ela é adquirida com muito conteúdo e experiência também ao longo do tempo. Não tem como você acabou de entrar na graduação e já ter esse tipo de sensibilidade, de conhecimento, né? Então é com o tempo. Que é o que a E gente discutiu no episódio passado, sim, sim, é verdade. E né? isso, você treinando muito bem essas habilidades e entendendo como que funcionam essas tecnologias, né, que o pessoal diz que é disruptiva e tal, você vai ter sempre o seu lugar, você não vai ser substituído, né? E hoje em dia, essas pessoas que são mais rasas, elas nem são substituídas porque elas nem entram no mercado. Eu acho que uma coisa importante, igual você citou da calculadora, antigamente eram pessoas, né, que eram os calculadores que faziam as contas. Aí quando Uhum. veio a calculadora, o É. aparelho, o que que o cara que tem uma vivência, uma sensibilidade, ele pensa, né? O que não tem a vivência e a sensibilidade, ele pensa, pô, acabou o mundo, eu vou ter que arrumar outro emprego, É. enfim, eu vou ter que arrumar outra área, né? Vou estudar, fazer outra coisa, porque aqui já era. O cara que tem a vivência e a sensibilidade, ele olha para aquilo e fala, eu tenho que aprender a mexer nisso aí. Porque o meu cargo vai depender de saber mexer nesse cara, saber mexer na calculadora. Porque uma coisa é Uhum. você ter lá o meio, a ferramenta, é uma ferramenta. Outra coisa é você ter uma pessoa, um usuário que seja capaz de manipular aquela ferramenta, utilizar da maneira correta e interpretar os resultados da maneira correta. Isso é diferente. A ferramenta sempre vai estar lá. Então, o cara que foi lá e conseguiu, não, beleza, eu consigo trabalhar com a calculadora, eu sei extrair o máximo dela, ele continuou, pode ter certeza. O chat GPT é desse jeito. Para o pessoal que trabalha com programação e tal, meu amigo, se você é o inimigo do chat GPT, você vai embora do mercado, da Uhum. academia, seja lá do que for. Você não vai ficar. Agora, se você é um profissional que sabe utilizar o chat GPT da forma correta, sabe entender quando ele tá, que a gente chama alucinando, é tipo erro, né? Igual às vezes peço para ele escrever alguma coisa em código, ele inventa umas bibliotecas que não existem, aí eu já sei, opa, isso aí não existe não. Aí eu já, inclusive eu até falo, ó, essa biblioteca não existe, cara, e tal, não sei o quê. Aí ele mesmo fala, né, ah, não, beleza, eu vou corrigir e tal, não sei o quê. Principalmente se a linguagem é Foi uma muito pegadinha, eu estava querendo ver eu se tava você vendo se você estava tava prestando atento, atenção, né? mas Encontrei a assim, figurinha aqui, ó. Deixa eu só, antes pô, de pode eu, de mandar, eu pode mandar. avançar aqui, antes da gente avançar, aqui, ó. Dois caras
Está aqui a figurinha, depois a gente... quem está vendo em vídeo vai ter condição. Aí... Oh, meu Deus do céu, cadê? Espera aí. Que coisa. Você se preocupa com o avanço da inteligência artificial? E o outro responde: não. Eu me preocupo mais com o retrocesso da inteligência natural. É isso que tem me preocupado, Gustavo. Essa Pois figurinha é, me tá? representou tanto, sabe? Me senti muito representado. Eu acho que Muito as pessoas têm representado. que entender que essas coisas vão acontecer e sempre aconteceram, né? Eventos desse tipo são recorrentes. Aí tem toda uma discussão social, política, econômica, né? Que está ligada à estrutura que a gente vive, mas elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. O bom profissional, o bom cientista, o bom pesquisador, o bom analista é aquele que sabe enxergar como uma ferramenta e utilizar, extrair o máximo daquela ferramenta, o máximo possível, e saber interpretar os resultados que estão vindo dali, né? Então, não tem como, por exemplo, uma pessoa que nunca viu uma linha de programação, uma linha de código, chegar a pedir para o ChatGPT criar um código para fazer qualquer coisa e você vai conseguir rodar esse código. Não vai, você não vai. O ChatGPT pode construir o melhor código possível, mais inteligível, a escrita perfeita, você não vai, porque você não sabe como aquilo funciona, você não sabe nem o que cada linha ali quer dizer, você não sabe que Nem onde palavras você são vai abrir, aquelas. né, o código. Exatamente, você não Como sabe nem executar onde o você código. vai abrir, se aquilo é executado, se é compilado, se é interpretado. Você não sabe nem o que é compilar, nem o que é interpretar. Então, essas ferramentas, elas são dependentes da pessoa que está ali por trás, do analista, do cientista. Então, abrace esse negócio. Não estou falando para você confiar cegamente, mas para você conseguir extrair o máximo do que aquela ferramenta pode te permitir. Ela facilita muito, adianta muita coisa, né? Tem casos que, se eu não tivesse um ChatGPT ou um GitHub Copilot do meu lado, eu demoraria semanas para fazer a coisa, sabe? Demoraria, assim, meses para o negócio ficar pronto. E ele me adianta porque boa parte desse tempo é escrevendo coisa que eu já sei, coisa maçante e tal. E ali eu foco no principal. Eu peço para ele escrever uma estrutura específica e vou ajeitando aquela estrutura ali. É isso que as pessoas têm que entender. Eu não sou inimigo do cara, da inteligência. Até porque se eu, o Gustavo Ferreira, for querer brigar contra um negócio gigantesco desse, eu vou perder. Eu já perdi, eu já comecei perdendo. Então, Exato. assim, eu não O tenho. objetivo já foi equivocado, né? Porra, o negócio foi treinado com toda a internet, cara. São bilhões de pesos, né? Que é quando a gente está tratando de redes neurais, basicamente o que você faz é treinar os pesos, né? Ajustar os pesos dessas redes. Cara, são bilhões, trilhões de pesos. Esse negócio, só nessa brincadeirinha aí, foram gastos milhões de dólares. Você você pode estar formei em Harvard, no MIT, na Lua, em Júpiter. Não interessa, você já perdeu, amigo. Entendeu? Não tem como. Então saiba utilizar o negócio e eu acho que é Usar a importante seu a gente favor, né? Usar a seu não favor. não tenha medo. Agora, se você é um usuário que não sabe nada, eu não sei nada de sensoramento remoto, eu vou perguntar tudo pro ChatGPT, tá erradíssimo. Tá erradíssimo. ChatGPT não é Google. Ele vai, provavelmente você vai perguntar alguma coisa para ele pode se equivocar e te dar pode não, vários temas ele vai se equivocar e ele vai te dar uma resposta errada que você, que tem zero conhecimento, não leu um livro, não pesquisou nada, nenhum blog, não olhou no Google que seja, e vai ler aquele negócio do ChatGPT, você vai acreditar naquilo e vai sair ali reproduzindo e vai ter uma porção de erros ao longo da sua carreira que você não vai conseguir corrigir, porque você está confiando na inteligência artificial. ChatGPT não é Google, né? Ele é um ótimo assistente, ele é um ótimo estagiário que está ali para ajudar a acelerar suas análises. Só isso, né? Então você tem que saber utilizar a coisa da maneira correta. E como a gente pode usar a inteligência artificial para otimizar processos? Normalmente, na parte de interface gráfica, né, nos softwares livres, é muito comum e já bastante antigo a utilização de algoritmos de classificação. A gente tem também na parte de detecção de mudanças, análise de padrão, segmentação, tudo isso facilita
a nossa vida. E em programação, Gustavo, como é que a gente pode utilizar a inteligência artificial para melhorar o trabalho? Cara, programação, o espectro é muito amplo. Você pode utilizar para ela escrever alguns códigos mais simples, umas funções mais simplificadas, para melhorar o seu código, deixar mais inteligível, para você também comentar o seu código, né, dizer o que cada linha está fazendo ali, né, ou buscar outras soluções, fazer como se fosse uma tradução de uma linguagem para outra. Você entra com o código em uma linguagem e ele traduz aqui, entre aspas, para outra. Maravilha. E aí, eu acho que a gente pode, sim, pensar que as etapas de processamento podem ser otimizadas, podem ser melhoradas com Sim. a inteligência artificial. Mas a gente vai depender sempre da compreensão. Eu sempre falo sobre isso e vou sempre falar. O indivíduo precisa conhecer a teoria que está por trás, ele precisa conhecer os sistemas sensores para saber quais são os tipos de dados que ele vai ter disponível, ele precisa saber programar, precisa saber processar, seja em interface gráfica, seja em programação. Por isso que saber programar hoje é uma necessidade também, Exato. né? É ideal, né? Mas ele precisa processar da maneira como ele achar mais confortável. E, finalmente, ele interpreta resultados. Então, a inteligência artificial substituir um profissional de geotecnologias vai ser muito difícil. Ela pode fazer todas as etapas, mas até mesmo verificar o passo a passo para saber se em todas as etapas as coisas foram feitas de forma correta é uma habilidade que quem tem conhecimento, quem já processou, bate o olho e sabe. Eu fiz outro dia, Gustavo, uma reunião com os meus alunos de PIBIC e mostrei para eles um Graph Builder, né, do Snap. Fui mostrar Uhum. para eles e falei, olha, gente, a gente otimiza, já que a gente está trabalhando com séries temporais, e a gente está trabalhando com, são por ano de 29, 30 cenas SAR, né, do Sentinel-1A, dependendo da área, você vai ter um pouco mais, um pouco menos, de 2 a 3 cenas por mês você vai ter ali, né, de radar para a sua área de interesse. Cenas únicas, né, ali, de uma área só, sem contar os mosaicos, mas uma cena única. E aí eu fui mostrar para eles como construir toda a etapa de pré-processamento para que você entrasse com a imagem, né, a imagem GRD, no caso que a gente está usando, e já saísse com a imagem já corrigida para os efeitos de terreno, com filtro de speckle, multilooking, correção termal, aplicação de calibração para sigma zero, enfim, apply orbit file, e transformar tudo isso para decibéis, né? E em alguns casos ainda cortar a cena. Então eu falei, ó, todo esse processo a gente pode fazer numa tacada só. Se for para uma cena, vai demorar aqui alguns minutinhos e tal, você vai ver o resultado, tudo certo. Aí eles, legal, e aí, vamos fazer? Eu falei, vamos, o passo a passo. Aí, ué, mas você mostrou um programa, sim, está aqui, ó, você vai colocando, né, input, aí você vai fazendo todas as etapas, liga tudo, o output, e está aqui. Inclusive, nós vamos seguir para a gente fazer exatamente todos esses passos, mas nós vamos fazer passo a passo. Isso, Aí, isso é que é importante, cara. É isso eu falei e para eles, essas, cara, vocês estão na graduação, vocês nunca trabalharam com radar. pois é. Então, vocês precisam ver qual é o resultado de cada etapa. Porque Exato. depois, quando você pegar o modelo criado e rodar tudo de uma vez, você vai pegar o resultado final, você não vai ter as etapas intermediárias. E aí você vai olhar e vai dizer, tá legal, ficou bom. Não, e Seguiu tudo essas certinho e está na expectativa que eu tinha. sim, sim. Né, e essas ferramentas de automatização dentro da interface gráfica, elas já existem há anos. Se Sim, fosse assim, se a lógica fosse essa mesma, entrou alguma tecnologia nova que faz um processamento aqui, eu vou perder meu emprego. Eu não estava empregado hoje, porque era o seguinte, ia ser o cara pega um negócio desse, um model builder da vida, um graph builder, faz por script, deixa um script rodando, ó, toda vez que precisar fazer essa análise, você aperta o Enter aqui. Deixa o uhum. gestor lá, que aperta o Enter e sai o resultado. E aí?
É. Entende? Esse negócio existe há muito tempo e até hoje as pessoas não perderam emprego. O Uhum. chat GPT é claro que é uma coisa mais rebuscada, mais refinada, ele oferece um leque de possibilidades muito maior. E que bom que oferece, porque hoje a complexidade dos processamentos também está muito maior. A Uhum. quantidade de dados que você tem, dados de diferentes fontes, diferentes sistemas sensores que você tem que de certa forma, transformar e trabalhar para que as coisas estejam no mesmo nível, na mesma página, é absurda. Né? Então, hoje, pô, o cara trabalha com SAR, com LiDAR, com óptico, com termal. Então, assim, tem muita coisa para você fazer. Então, é claro que essas soluções que são criadas para agilizar nosso tempo também têm o mesmo nível de complexidade, trabalham com o mesmo nível de complexidade. Então, hoje você pode pedir para o chat GPT gerar um script de automatização para você. Pô, isso é Uhum. maravilhoso. Imagina só, você pega. Um tempo desse, um colega baixou uns dados de um plugin de SRTM lá do QGIS. Uhum. Baixou o Brasil todo. Imagina o tanto de cena que é. 800 e tantas cenas. Só que quando ele baixa, ele vem na memória só, camada temporária. Uhum. E aí você vai ficar clicando lá um por um para fazer? Exportar todos, um Pois por um. é. E aí que eu falei, não, vamos de PyQGIS. Fui lá, fiz um script e tal, não sei o que, e botei para rodar. Aí tinha alguma coisinha que não estava entrando, que era a extensão do arquivo. Ele não estava conseguindo entender a extensão do arquivo, porque PyQGIS é uma coisa que muda de versão, assim, de uma versão do QGIS para outra, muda a maioria das funções. E aí eu Uhum. estava com o PyQGIS do QGIS anterior e estou escrevendo, cara, por que ele não está conseguindo, o formato do dado é HGT, né? Por que ele não está Uhum. conseguindo ler o HGT aqui? Tá tendo alguma coisa errada. E aí fui, a documentação do PyQGIS, tem quem goste, eu não gosto. Para mim Uhum. é muito confuso. Eu falei, cara, vou jogar esse código no chat GPT. Falei, ó, esse código aqui deu uma olhada, né? Deu uma analisada e tal. Aí o chat GPT falou, ó, eu não encontrei nenhum erro, nenhum bug que possa estar comprometendo. Aí eu falei, ó, a lista de arquivos está vindo vazia, ele não está conseguindo reconhecer o arquivo HGT. O QGIS que eu estou utilizando é o 3.22. Tá. Aí Uhum. ele falou: para o 3.22, você tem que mudar essa linha e colocar isso aqui, colocar esse método ao invés daquele. Batata. Coloquei lá, deu tudo certinho. Então, assim, uma coisa que eu ia demorar algumas horas para perceber ou para ir Quebrando a atrás. cabeça para Que, saber onde é que estava o porra, bug, né? exato, colocando ali fórum, documentação, não sei o que, o cara me agilizou. A gente foi lá, resolveu a vida do cidadão rapidinho, conseguiu salvar as 800 e tantas cenas. Então, assim, Uhum. sabe, é uma coisa que agiliza muito a sua vida. E é uma coisa que, por exemplo, eu saber que aquele detalhezinho ali existe e tal, não me agrega muito. Me agrega a estrutura. Eu tenho que saber a estrutura do código para trabalhar no PyQGIS. Beleza, isso eu já sei. Né? E Uhum. aí que entra vivência, sensibilidade, estudo, né? Então eu já sei como funciona. Agora, aquele detalhezinho que eu nem lembro mais, eu já esqueci, e provavelmente se eu fosse achar num fórum depois de 20 dias eu esquecer também, né? Ele conseguiu resolver rapidinho para mim. É nesses gargalos que esses caras entram, sabe? Quando Entendi. você tá ali quebrando a cabeça e tal, que geralmente é uma coisa muito simples, né? Uma linhazinha, uma letrinha, um processamento menor, que você deixou de lado ou que mudou a versão, coisa desse tipo. Então ele tá aí para isso, para ajudar a gente nesse sentido. E tem ajudado muito bem, né? E até hoje eu tô, assim, como eu já tinha falado aqui em algum episódio anterior, que eu tô utilizando desde a versão beta, assim, o chat GPT. Então, Antes da popularização, né? desde o ano passado e tal. E é engraçado que a gente que utiliza com uma frequência, quando olha assim notícias e tal, foi meio com uma coisa assim. A inteligência artificial como um todo, né? Foi vindo como se fosse uma onda. Aí todo mundo, nossa, olha que bonito, inteligência artificial, vou poder fazer isso, não sei o que, não sei o que. Aí a onda chegando, nossa, vai ser isso, vai ser isso. Quando a onda quebra, que aí as pessoas começam a falar, ai meu Deus, vão perder empregos, não sei o quê, agora a gente vai ser substituído por máquina e tal, tal, tal. Calma aí, vocês foram de 0 a 100 muito rápido. Eu acho que tem que Eu acho que é entender isso.
Acho que tem que entender como as coisas funcionam. É lógico que tem. Hoje em dia acrescenta-se uma dimensão de análise que não tinha antes da internet, que é observar os fenômenos noticiados pelas mídias da internet. Né? A gente tem que entender que os caras estão procurando clique. E onde você vai clicar mais? Onde está falando que você vai perder o emprego? Ou onde está falando que a inteligência artificial consegue suprir algumas tarefas básicas do nosso dia a dia? Você vai clicar na notícia mais alarmante. Então a gente tem que ter esse discernimento, né? Dar um passo para trás, falando, peraí, esse cara aqui ele tá só querendo ganhar um clique e tal, porque clique gera anúncio, anúncio é dinheiro. Então, beleza. Né? Mas essa estrutura das redes que criou esse comportamento, né? Que exige da gente um pensamento um pouquinho mais aprimorado sobre a própria veiculação da notícia. Então a gente tem que entender que o que chegou foi muito isso. No comecinho, assim, nossa, era uma coisa maravilhosa, a mídia pintava como, sabe, a oitava maravilha do mundo. Aí depois, quando chegou muito perto, falou, peraí, né, agora vai ser ruim, não sei o quê. Por quê? Porque o que estava vendendo antes era dizer que era uma parada maravilhosa, né? Que o rover lá o Curiosity, eu acho, algum desses que está em Marte se movimenta por inteligência artificial. Então você não precisa mais daquele delay, né, de comando. De chegada do sinal do comando. Então o cara vai vendo ali, se tem um obstáculo, ele mesmo já sai e vai andando. Pô, que maravilha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí depois, de uma hora para outra, esse negócio virou sabe, a pior coisa do mundo. Então tem que ter muito cuidado com isso, com a forma com que a gente consome os dados na internet. Os dados, não, as notícias na internet, né? Eu acho que, inclusive, a forma como a gente consome a inteligência artificial. Também. Porque, sabe, eu vi gente maravilhada, assim, como se fosse... Cara, eu penso muito no seguinte, Gustavo. Eu não sei se você se lembra, quando foi lançado aquele patinete, aquele Segway, sabe? Que são duas rodas. Que o cara vai para frente, ele o cara vai anda. para frente e tal, mas ele tem uma haste para isso. Sim, é muito usado em parques temáticos nos Estados Unidos, as pessoas shopping, usam né? para shopping e tal. Cara, naquele momento, quando aquele negócio foi ser lançado, me chamou muita atenção, porque um dos caras da indústria de softwares, acho que era Bill Gates, tinha dado uma entrevista dizendo que o negócio que ia ser lançado era simplesmente sensacional. E isso gerou uma comoção nacional nos Estados Unidos, à época, que todo mundo queria comprar um negócio que não se sabia o que era, nem para que servia, porque o Bill Gates havia dito, eu acho que foi Bill Gates, se não me falha a memória, e ela falha com muita frequência. Então, mas eu acho que foi. Se não foi ele, foi alguém do top dele. Era um cara da área de softwares, de empresas de informática, que tinha dito que era genial. E as pessoas ensandecidas para comprar algo que eles não sabiam o que era, nem para que servia. E nesse momento eu fiquei muito preocupado, que é justamente aquela questão da inteligência natural, o decréscimo, né? A redução da inteligência natural. Sim. E quando o ChatGPT saiu, eu fui testar, claro. Eu fiz um Reels, perguntei à inteligência artificial, um site, eu nem falei ChatGPT na época, perguntei a um site de inteligência artificial quais eram as competências que um profissional de sensoriamento remoto deveria ter para se destacar no mercado. E as respostas foram exatamente as respostas que a gente vem divulgando há muito tempo, muito antes dessa consulta, ou seja, houve convergência. Mas não há como não haver convergência. Por quê? Porque é uma estratégia de mercado. Sim. E uma análise de mercado que a gente faz também. Então, tudo. Foram 9 pontos, se não me falha a memória. 9 pontos que ele destacou e tal, e que eu concordava com todos. E a gente vem fazendo nas redes sociais, desde o início, essa divulgação de ciência aqui no podcast e tal. Ou seja, era tudo coincidente, tudo certinho, tudo bonitinho. Beleza. Tudo certo.
Achei legal. Mas daí, para virar uma grande coqueluche e tal, eu tive conversas com alguns amigos na universidade que alguns ficaram desesperados porque os alunos iam utilizar a estrutura e iam entregar as coisas, as pessoas pensando, não, vou começar a pedir as coisas em papel, escrito à mão. Eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Não, porque você parte do pressuposto que todo mundo é desonesto, né? Que todo mundo vai dar o tombo, todo mundo quer se dar bem e tal. Eu falei, cara, analisa, vê se faz sentido. Vê se faz sentido. É que nem. Cara, quando o Google lançou o Google Maps, há muito tempo atrás, eu me arrependo amargamente de não ter feito um print, porque naquela época era difícil fazer print de tela também, né? E eu fui fazer uma viagem, isso foi em 95 que eu verifiquei isso, 95, porque foi o ano do Katrina. E eu fui aos Estados Unidos com minha mulher e os meus filhos. E aí eu entrei no Google para fazer a rota que eu ia percorrer de Miami até Orlando. Eu estava levando os meninos à Disney, né? Os meninos eram pequenininhos e eu ia de carro. Eu aluguei um carro, cheguei em Miami, peguei um carro para 7 pessoas e tal. E foi a pior coisa que eu fiz na vida, porque foram 4 horas de viagem de carro, todo mundo dormindo, porque vinham de um voo internacional, todo mundo dormindo. Só você lá, ó. Só eu numa Guerreiro. estrada reta, sem ninguém. A cada 100 metros eu parava para tomar um café. Aí depois eu tinha que parar para fazer xixi, porque eu tinha tomado café e tinha tomado E, água para e, ficar acordado. Ou seja, e o café dos caras não é muito igual o nosso, assim, né? não, o Forte, café assim. dos caras é bem aguado, são aqueles baldes grandes e tal. Mas eu sempre peço um Colombian, né, que é o mais parecido Ah, com o nosso, ou então um Double Espresso, um negócio assim. E aí, cara, eu dirigindo, meninada dormindo e tal, e eu tinha pedido ao Google para fazer o trajeto, porque eu falei, bom, vou pegar. Já tinha dirigido nos Estados Unidos diversas vezes, quando eu ia para o JPL, eu normalmente alugava carro no LAX, a gente ia de carro até os lugares, ficava de carro ali, porque é tudo muito longe, então você tinha que se virar. E eu sempre dirigi nos Estados Unidos, apesar de ser um trânsito diferente do nosso, as pessoas têm um nível de civilidade diferente, as lógicas, muitas vezes, de trânsito são diferentes, enfim. E aí, eu me lembro que o Google, eu pedi inicialmente Brasília, Orlando, e aí ele me dava todo o trajeto de Brasília até o Rio, onde tinha pedágio e tal, sabe? Ia marcando tudo direitinho, quantos quilômetros até a entrada, você vai andar tantos quilômetros, aí vai ter uma entrada direita, você vai pegar e tal, tudo descrito. Quando chegou no Rio, ele sugeriu, quando eu chegasse no Rio, que eu fosse a nado até Miami. A vai nado, demorar um pouco. a nado. Aí eu falei, pô, vai ser um pouco cansativo, melhor ir de avião, né? É, Mas a sugestão que a inteligência artificial do Google em 2015 não, desculpe, 2000, não, Katrina em 90, peraí, quando é o Katrina? Katrina, furacão, hurricane, acho que 2005. 2005, 2015 não, 2005, foi em agosto, eu peguei logo em seguida o furacão Rita, eu estava dirigindo, furacão Rita foi 18 de setembro de 2005, ele se formou em 18 de setembro, pronto. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu ia em direção à Flórida. Quando eu virava em direção ao Texas, estava tudo fechado, porque o furacão Rita estava acontecendo. Foi o furacão depois do Katrina. Setembro de 2005. O Google, em 2005, me sugeriu ir de Miami, do Rio a Miami, nadando. Essa foi a sugestão da inteligência artificial deles. Se fosse ia estar chegando lá agora. Não, exato. Então, assim, eu confesso a você que nesses mais de 30 anos, caminhando aí para os 35, em direção aos 40 anos, não sei bem ao certo quanto tempo já tenho, mas
Eu confesso a você que eu não tenho receio de inteligência artificial. Eu penso sempre no que eu posso fazer para os meus alunos não serem engolidos pela inteligência artificial. Sim, E isso é o aí, mais importante. exato. E aí a gente precisa pensar na importância do componente humano nesse processo e no fortalecimento das estruturas que diferenciam a inteligência natural da inteligência artificial. Não tenho nenhum receio com relação a questões do tipo Skynet toma consciência em tal hora, em tal minuto ela se torna consciente. Não creio que isso possa acontecer. Pode ser que seja uma ingenuidade da minha parte, isso venha a acontecer, mas eu acredito sempre na importância do componente humano. Sim. E se eu puder deixar um conselho de fim de episódio aqui, para você não ser engolido pela inteligência artificial, você que é estudante, que está começando carreira e tal, entenda a inteligência artificial e como você pode tirar proveito dela no seu trabalho. Mas saiba o que você está fazendo, ou seja, estude e tenha competência no que você está fazendo. Exatamente. Exatamente. Utilize da melhor maneira possível, né? Mas saiba que a interpretação e o desenho do projeto, né, quais métodos que você vai utilizar, é por sua conta. Uhum. Nem inteligência, é uma decisão que você vai tomar. E você não pode terceirizar suas decisões. Né? A decisão é sua. Nem as suas interpretações. Exatamente. E Nem as não suas da interpretações. IA. Então, use a seu favor para economizar tempo. Né? A ideia disso, num mundo ideal, é deixar esse negócio lá, fazendo os trabalhos mais maçantes, né? mais repetitivos, enquanto a gente se dedica a outras coisas, a estudar outras coisas, ou até mesmo descansar. Né? Uhum. A gente está vivendo aí, eu li recentemente sobre uns experimentos, final de semana de 3 dias, né? Jornada de trabalho de 4 dias. Li também. Tomara que isso, sabe, ganhe mais força, porque eu acho que isso aí é uma outra discussão, mas o negócio não pode vir única e exclusivamente visando o lucro e tudo, porque se for para visar o lucro, o cara deixar a inteligência artificial e o funcionário lá trabalhando 24 horas por dia. Não Uhum. é isso. Eu acho que o pensamento é: se esse cara está nos ajudando de alguma forma, economizando tempo, vamos usar esse tempo para alguma coisa útil, qualidade de vida, sabe? Sair com as pessoas que a gente gosta, fazer o que a gente gosta, né? Fora do trabalho, até Como porque você eu. disse, descansar. Exato, Descansar. eu, É o eu que não sou o Domenico de meu. Masi, que é um sociólogo do trabalho italiano, que eu acho sensacional, que é autor de um dos grandes livros que eu já li na vida, chamado O Ócio Criativo. O ócio criativo. Você vai com uma expectativa de, pô, vou ficar sem fazer nada, deitado numa rede e tal. Não, é usar o tempo útil de forma, usar o seu tempo vago, o seu tempo livre, de forma criativa. É você, Sim, ao invés de ficar numa jornada exaustiva de apertar parafuso, como no início do trabalho, que Tempos Modernos do Chaplin representa muito bem, quem não assistiu, assista, Tempos Modernos com Charles Chaplin, né, que ele mostra essa mecanização do início do processo da industrialização, né, e você, ao invés de fazer o trabalho da máquina, você fazer um trabalho criativo, usar a sim, inteligência, a criatividade para isso. Da mesma forma, inteligência artificial. sim. Né? Você criar estruturas que funcionem para você atingir bons resultados. Eu venho, só para fechar, Gustavo, semana, a gente está gravando agora, né? A gente sempre grava uma semana antes, no meio da semana, o episódio vai ao ar na segunda. Nessa semana, ontem, eu participei de uma discussão muito interessante. Foi um grupo seleto de especialistas que foi convidado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial para discutir estratégias. Eu participei de uma mesa sobre políticas de Estado para ecossistemas tecnológicos e digitais
e Indústria 4.0, com o objetivo de criar maturidade digital. E é interessante porque, quando se discute todas essas questões, a gente está sempre preocupado com as estratégias de meio, né, dos processos e tal, mas a gente precisa pensar nas pessoas. Isso foi... eu tive a oportunidade de apresentar a minha mesa, né? Foram 4 grupos de trabalho e eu fiz a apresentação do grupo que participei, que foi esse de políticas de Estado. E nós propusemos uma discussão sobre sensibilização das pessoas envolvidas, não só o empresário, não só o industrial, mas as pessoas que trabalham, porque não adianta você ter um investimento em tecnologia, em inteligência artificial, se as pessoas não sabem como usar, se as pessoas não têm essa noção do que fazer. Teve um experimento, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, muito interessante. Eles pegaram pessoas que viviam em zonas periféricas muito pobres e colocaram em conjuntos habitacionais de prédios. E os indivíduos iam acompanhando. Eu me lembro que eu estudei isso em sociologia, no início da graduação. Eles iam acompanhando, né, aquelas famílias. E chamou muita atenção porque, de repente, um daqueles pesquisadores chegou na casa e pediu para ir ao banheiro. E, ao chegar ao banheiro, o vaso sanitário tinha uma planta dentro. Porque o indivíduo não sabia para que servia aquilo. Ele foi colocado naquele contexto, mas ele não tinha aquilo. De onde ele vinha, no Nordeste, tem a questão do sanitário fora, que normalmente não é um vaso sanitário, é um local cercado com um buraco, que depois joga-se uma pá de cal em cima, quando não tem cal é terra mesmo e tal. Então, os indivíduos não tinham noção dessa questão. Da mesma forma, o digital. Eu estou falando de... São coisas díspares, mas, mantendo-se as proporções, são coisas para a gente pensar. Nós vivemos na pandemia, e eu trouxe essa discussão no grupo, nós vivemos na pandemia um abismo educacional imenso, porque, por mais que a universidade colocasse à disposição chips de computadores, de celulares e tablets com acesso à internet, disponibilizasse e emprestasse computadores para que os alunos utilizassem, eles não tinham essa cultura e não tinham internet com qualidade para acesso às questões. Então, é importante que a gente, para criar uma maturidade digital, seja na indústria, seja no agro, seja nas cidades inteligentes, seja onde for, a gente precisa, e que os indivíduos utilizem inteligência artificial, a gente precisa fazer com que as pessoas se apropriem. Então, há uma necessidade de sensibilizar para que a gente tenha políticas públicas, políticas de Estado, e não de governo, mas políticas de Estado que pensem esse futuro, para que as pessoas tenham acesso e utilizem a inteligência artificial a seu favor para desempenhar tarefas maçantes, como você bem salientou, né? E as pessoas têm um tempo para criar e descansar, viver em família, né? Ou seja, aproveitarem a vida com mais dignidade. Sim. Né? Acho que é por aí. É isso. Conseguimos cobrir aqui uma boa parte da pauta, né? Eu acho que sim. Ficou a questão da ética no uso da inteligência artificial, que a gente resolveu não abordar nesse episódio, vamos abordar no próximo. Nós vamos convidar, né, a Lu para trazer uma discussão nesse sentido. Eu acho que vai ser bem legal. Ela não é da área de geotecnologias, não é da área de sensoriamento remoto, mas é uma pessoa que vem avaliando questões filosóficas de forma muito interessante. Vai ser bem legal essa conversa. Tá legal? Com certeza. É isso aí, meu querido. Se cuide. Um grande abraço para você e para toda a nossa audiência. Vamos nessa. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio.